Olá, pessoal, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Ao Vivo Sebrae. Eu sou Marcele Carvalho, da comunicação aqui do Sebrae de São Paulo, e hoje vamos falar de um assunto, tenho certeza, muito útil para você, empreendedor. Sabe aquele momento que você dispara um monte de orçamento, um monte de pedido, passa o preço e nada da pessoa fechar? Então, vamos torcer para que hoje, depois desse conteúdo, vocês saiam dessas estatísticas, porque hoje vocês vão aprender como fazer um orçamento matador, aquele que o cara não procura outro concorrente e vai acabar fechando com você porque você convenceu ele que você é melhor, tem o melhor preço, enfim, uma série de informações aí que serão seus diferenciais. Para falar desse assunto, nós temos dois convidados especiais, especialistas nisso, que é a Ariadne Mecati, consultora de marketing do escritório Capital Sul. Tudo bem, Ariadne? Seja bem-vinda. Opa, obrigada. Boa tarde, galera. Que legal estar aqui com vocês. E que assunto, hein, Marcele? Muito legal, um assunto muito demandado, tanto nas minhas consultorias de marketing, quanto também nas de finanças aí com o Felipe, né? E vai ser um prazer poder ajudar. Então, se liga, já para tudo que você está fazendo, já compartilha com o amigo que é empreendedor também, que bora fechar aí esses orçamentos, galera. Muito bom, por isso a gente trouxe o nosso consultor de finanças, também do escritório aqui na região da capital, região sul da capital, Felipe Chiconato, porque também para fazer um bom orçamento tem que entender como estão as finanças, qual é o preço que você pode ter, não é certo, Felipe? É isso mesmo, Marcele. Boa tarde, Ari. Boa tarde, pessoal. Vamos hoje aí aprender que pelo menos a não dar prejuízo no preço, pelo amor de Deus, hein? A gente vai brincar um pouco aí, mas o papo é sério. Não quero orçamento negativo, não. Não adianta vender a qualquer custo, hein, Ariadne? Vou puxar a orelha se você forçar isso, hein? Muito bom, pode puxar a orelha mesmo, mas eu tenho certeza que vocês estão mega alinhados aí nesse conteúdo de hoje. Quero agradecer muito a presença aí do pessoal de Libras, o Edson e a Elisa, que vão nos ajudar a traduzir essa informação para o maior número de pessoas. E lembrando a vocês que eu vou estar aqui bastante olhando no celular para ter as perguntas. Tem alguma dúvida sobre o orçamento? A hora é agora, não perca a oportunidade de tirar suas dúvidas aí, pedir as dicas, aquelas dicas que você não encontra em qualquer tipo de curso de YouTube, que o pessoal vai ajudar vocês a responder. Já tem bastante gente entrando, dando boa tarde, já pode nos dizer, olha, Ariadne, já tem fã seu aqui dizendo que você é top. O boa tarde, o Éder está falando, bora fechar tudo, que ninguém tem mais tempo para ficar mandando orçamento sem fechar uma venda. Então, hoje vamos falar sobre isso aceleradíssimo. Gente, se você falar de onde vocês são, para a gente saber até onde esse conteúdo está chegando, também a gente gostaria de saber. Vamos começar? Ari, queria que você falasse um pouquinho. Lembrando que no link da descrição tem um link para um e-book, uma cartilha que eles prepararam com muito carinho, com 10 dicas para você montar o orçamento vendedor, aquele que não falha, tá bom? Então, corre lá, já baixa a cartilha, é de graça, você pode ler depois com calma, que bastante desse conteúdo a gente vai falar aqui na nossa conversa. Ari, eu queria que você falasse um pouquinho, porque decisão de compra é um momento muito importante, né, do consumidor, né? Todo mundo sonha com esse momento de acertar na veia, de encontrar o cara ali para que ele tenha a decisão de compra e que decida por você. Mas nem sempre a forma de demonstrar esse serviço é a correta, a forma de passar esse orçamento é a correta, a agilidade com que seja necessário que o orçamento chegar também, às vezes, não é a ideal. Queria que você falasse um pouquinho quais são o básico aí que você precisa saber para ser assertivo no orçamento. Boa. E é interessante, viu, Marcele, que, por exemplo, às vezes o empresário ele se preocupa muito com todas as etapas do marketing como divulgação, para que o cliente consiga encontrar ele, né? Para que ele saiba, olha, minha empresa está aqui, né? Ela existe. E aí, como que eu faço, então, depois que o cliente conseguiu falar com você, ele conseguiu encontrar a tua empresa, gostou do serviço que você faz, do produto que você vende, aí ele te pediu um orçamento. Então, o que meu orçamento tem que ter? O orçamento, gente, é muito estratégico, né? Porque o cliente, você já teve todo um trabalho para fazer com que o cliente chegasse até ali você, né? Então a gente tem que ter muito cuidado e tem que ter um planejamento para fazer esse orçamento, né? Então a primeira coisa ali é você começar a alinhar essas expectativas, né? Então a gente tem que conversar com o cliente fez contato com você, né? Seja ele mandou um inbox no Instagram, ele te mandou um WhatsApp, ele ligou para você, mandou um e-mail através do teu site, né? Vamos entender o que é que esse cliente realmente precisa, né? Porque o orçamento, ele é o documento que vai dar credibilidade para que o cliente sinta confiança em querer comprar da sua empresa e não do concorrente.
E a gente tem que sempre saber que o cliente ele vai estar pedindo um orçamento para você, mas ele também está pedindo orçamento para outras empresas. Então, ele vai estar te comparando com outros concorrentes. Então, o primeiro passo é o seguinte, né? Primeiro, você fez uma pesquisa com os concorrentes seus direto? Você sabe como é que é um orçamento que o cara envia? Porque isso também é uma coisa muito interessante. Às vezes o empresário, ele simplesmente naquela ansiedade de vender, manda lá o preço, né? De qualquer jeito, né, sem ter cuidado nenhum, e aí acha que só aquilo já vai vender. Não, se esquece, ele está com outros 2, 3 orçamentos em mãos, e ele vai comparar o seu com um dos outros. Então a gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa ter feito essa pesquisa para eu ter uma base de comparação, de saber como que os meus concorrentes, como que eles estruturam o orçamento, qual é a imagem que eles estão transmitindo, para que o cliente, na hora que bater o olho no meu orçamento, falar, caraca, que orçamento profissional, né? Vale a pena fazer isso. E alinhar muito bem as expectativas com o cliente. Aqui tem que ser um ponto que você tenha muito cuidado, que você realmente tire um tempinho para isso. Então, vale a pena dar uma ligada para o cliente. Olha, eu vi aqui que você me mandou uma mensagem, né? Deixa eu entender o que é que você precisa, né? Não é só querer vender o que você quer. Tenta entender para que o cliente vai usar aquilo, né? Qual é a real necessidade dele, porque a gente vai fazer esse orçamento de acordo com o que o cliente precisa. E para depois também, você não ter problema de ter mandado um orçamento errado. Às vezes alguns clientes falam para a gente, falam assim, nossa, eu mandei um orçamento, só que eu acho que não era bem o que o cliente queria. Será que era isso mesmo que ele precisava? Então, vamos fazer bem essa pesquisa, que é importante. E certamente vai impactar na não conversão, né? Ele procurar uma outra pessoa e não fechar no seu orçamento. Deixa eu só dar um alô, pessoal. O Cláudio de Ilhabela, a Neide de Bauru, todo mundo dando alô pra gente. A Daniela falando só galera fera. Boa tarde, obrigada, Daniela. A Raquel aqui de São Paulo mesmo. A Maria Ribeiro de Monções. A Criativa Modas está mandando um alô para todos. Ela é de Birigui, São Paulo. É a cidade. A Birigui é da sua cidade. A Neia de Sertãozinho, interior de São Paulo. Vamos tocar o terror na terra, Sebrae. Adorei, Neia. Vamos tocar o terror. Vamos sair daqui com a informação zero para que você consiga realmente mudar o jogo aí da sua empresa e só soltar orçamentos vendedores. Felipe, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu sempre te vai puxar um pouquinho para essa questão das finanças, porque às vezes o empreendedor tem essa ideia errada que tudo é o preço, né? E não só o preço que vai resolver na tomada de decisão do orçamento, e principalmente se você tiver com o preço errado, né? Ou se você não calculou o preço da forma correta. Então, eu queria que você desse uma passada de régua aí geral com relação ao preço, como isso precisa estar resolvido antes de você passar para a parte do orçamento? Preço, eu diria que é um grande instrumento para refletir tua estratégia de negócio, mexer com a percepção de valor do cliente, e principalmente gerar o resultado que você espera. Então, assim, um preço mal formado, mal estruturado, e você comunicando ele por orçamento, pode acabar com o teu negócio. Pode acabar, mas acabar legal com o negócio. Então, assim, eu sempre gosto de trabalhar com preço, resumindo, separando ele em 3 momentos. O primeiro momento é quanto me custa, né? Olhar para dentro da empresa, olhar quanto custa para você executar aquele serviço, aquela obra, atender aquela demanda. Então, quanto custa para você isso? E aí não é um custo só de insumo, viu, Marcelo? Que muita gente acha que assim, eu vou gastar 50 mil reais de material para fazer a obra, eu vou cobrar o custo dela 50 mil. Não. Você tem imposto, taxa de cartão, deslocamento, hora homem envolvida, você tem bastante coisa aí que interfere. Segunda pergunta é qual o preço praticado pelo mercado, ou seja, quanto o concorrente cobra por isso que eu faço. A gente brinca muito assim que quando a gente olha para o mercado, você vai ter o cara que cobra R$1.000 pelo serviço e vai ter um cara que cobra 15 mil pelo mesmo serviço. E aí você fala, como faço com essa amplitude toda, né, de preço? Tipo, o mercado tem um leque enorme. Aí você vai falar, o preço do seu produto ou do seu serviço vai estar atrelado ao teu posicionamento estratégico. Como você quer se posicionar? Você parece muito mais com um serviço de 1.000 ou com um serviço de 15 mil? Como que está a tua oferta? Porque uma coisa também é você reconhecer as suas limitações. Tipo, se você não é bom a ponto do cara de 15 mil, não queira cobrar 15 mil. Se aproxime por aquilo que você de fato parece. E a terceira pergunta, o terceiro passo dentro da precificação que eu gosto de trabalhar é a questão de percepção de valor.
E aí, percepção de valor entra muito no que a Ari falou. São vários fatores que interferem na percepção de valor do cliente. Então, tempo de resposta, estruturação da ideia, elencar os pontos principais que eu tenho ali, por exemplo, dentro do negócio. E lembre, gente, cada cliente percebe valor de uma maneira diferente. E se eu não sei quem é o meu cliente, eu tenho uma dificuldade enorme de colocar para ele o valor correto, né? De interferir na percepção de valor. Eu posso até citar um exemplo aqui, Marcelo, que eu passei, como hobby, eu mexo com algumas coisinhas de marcenaria. E eu comecei a mexer por algumas coisas que eu vi. Porque eu fui cotar o preço de um armário com mesa, o cara simplesmente pegou o desenho que eu tinha feito e esticou o braço assim, sabe aquela esticada no braço? Olhou e falou, isso aqui é 5 mil reais. Eu olhei pra cara do cara e falei, o cara fez uma conta, pô, não fez nada. Aí fui numa outra marcenaria, o cara pegou, copiou o desenho, fez umas continhas lá, 7 mil, já me deu mais credibilidade. Teve um terceiro lugar que eu fui, eu falei, esse aqui vai ser o que vai decidir para qual que eu vou, né? Tipo, o terceiro é o tira-teima. O cara chegou, primeiro que ele não me deu orçamento de cara, ele agendou para vir aqui, ele mediu a parede, olhou o espaço, mediu o desnível do chão, viu se tinha umidade, viu se tinha tudo. Aí eu falei, pô, esse tá preocupado com a entrega, pensei comigo. Aí falei para ele assim, eu falei, legal, e o orçamento? Aí ele falou, então, em 7 dias ele estará no seu e-mail. Eu falei, putz, sacanagem isso. Em 7 dias ele me enviou o orçamento. Pasme, para minha surpresa, tinha um desenho em 3D do móvel, como ia ser, como ia ficar no quarto, sabe aquela coisinha assim, ó, o seu móvel vai ficar assim e tal. A última coisa que eu fui me preocupar era com o preço, porque a minha esposa comprou o móvel pelo desenho, falo mesmo. Porque nenhum dos outros ela conseguia ver o móvel no local, sabe? Ela comprou pelo desenho. E aí, de mim, se não comprasse de 11 mil reais. Vocês são mulheres e sabem o que eu tô falando. A decisão é dela, e eu só financio. Então, assim, mexer com a percepção de valor é um negócio que eu nunca tinha pensado, assim. Falei, poxa, colocar um desenho em 3D ali, tudo bem que não foi o melhor desenho, beleza. Mas a imagem do móvel no local foi fundamental para o processo de decisão de compra. Ele ter vindo, se preocupar. Claro que eu estou dando um exemplo bem peculiar. Tem negócios que não dá para você visitar, fazer uma visita técnica, mas a gente tem que entender a preocupação com aquele serviço, com a entrega que eu estou tendo com o cliente. Então, a percepção de valor, o seu produto pode até custar barato. A gente brinca quando eu falo com a Ari, nossa, você pega um produto que custa barato, o cara vende com quase 5, 6 vezes o preço de custo. Se você desperta valor no teu cliente, o céu é o limite. Tá? Então, essa eu diria que, assim, se a gente tem que pensar no orçamento, pensar em 3 fases. Olhando para dentro, quanto me custa, olhar para o mercado para eu trabalhar essa questão de posicionamento estratégico e fecho isso olhando para o meu cliente nos pontos que evidenciam valor para ele. E aí, o marketing é responsável por essa parte de elevar o valor do cliente, a gente só faz no financeiro ver se a conta fecha ali. Ari, eu adorei o exemplo que o Felipe deu, né? Porque de cara esses três empreendedores ganharam um cliente oculto sem saber, né? Porque você acabou fazendo aí a leitura e a percepção. Cliente oculto é uma ferramenta que a gente usa para que a gente teste o seu serviço, não um consultor vai e testa o seu serviço sem saber que é um consultor para saber como é que a sua empresa está. Você acabou fazendo isso e trouxe um aprendizado interessante. Naquela máxima, né, Ariadne? Deixar o cliente saber o valor antes de conhecer o preço, né? Quiser comentar um pouco sobre isso? Nossa, eu adorei o exemplo, né? Porque justamente ele conhecia, né, o perfil do cliente, o que faria brilhar os olhos, né, de quem toma a decisão na hora da compra, e isso tudo envolvia o orçamento. Então, isso foi muito legal, porque só mandar seco o valor ali, custa tanto e vai ser feito dessa forma, e para pagar é desse jeito. Peraí, né? Como é que é? Então, foi muito legal, porque usou esse ponto, né, de desenhar, de fazer brilhar os olhos, né, destacou tudo isso, e muito importante a gente ter feito essa pesquisa, porque eu também tenho um case de cliente que uma vez ele perdeu um grande orçamento de vendas, justamente porque ele não tinha feito essa pesquisa de mercado, e os concorrentes que o cliente tinha pesquisado eram 3 vezes mais caro. E eu falei assim, cara, como que você manda essa proposta tão baixa? Era para um cliente grande, estratégico, e ele perdeu a proposta justamente porque os caras desconfiaram da qualidade dele, acharam que ele não era especialista por conta do preço ser muito baixo.
Falei, você nunca tinha feito uma pesquisa de mercado? Não. Ele falou assim, mas nessa eu aprendi. Então, assim, eu sou bom no que eu faço, mas eu preciso ter noção do que o mercado está praticando para eu poder conseguir ali transmitir tudo isso. Então, assim, o preço evidencia, né, pode te transmitir essa imagem de ser uma empresa, né, com qualidade ou não, especialista ou não, mas eu também posso trabalhar no meu orçamento outros pontos que a gente vai ver, né, para transmitir isso, que nem esse recurso do desenho que o Felipe falou, é uma opção, mas a gente também pode trabalhar pontos positivos da minha empresa, coisas que eu sou especialista e que ninguém sabe. Sabe aquela coisa que você fala para o cliente aí quando você atende, né? Você fala, olha, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, mas cadê isso no seu orçamento? Olha, às vezes, né? Desculpa te interromper, mas assim, ó, esse cara, ele foi tão filha da mãe que ele chegou a falar para mim assim, olha, a gente vai ter que reforçar a lateral direita do seu armário, porque naquela parede tinha umidade. Eu juro que depois que ele mandou o e-mail, eu fui olhar de fato onde estava a umidade. Onde ele chegou a umidade? E realmente tinha um ponto de umidade na parede. Eu falei, o cara ele foi perfeito, de verdade. Foi o melhor orçamento que eu tive. Foi preciso, né? Ele foi direto no ponto. Né? E essa questão Cuidador. Do preço, Ari, que você falou lá do barato, né? Do barato pro 3, eu sempre brinco pro meu cliente, não existe aquele produto BBB, bom, bonito e barato. Não tem o BBB, não existe isso. Ou ele é bom e bonito, ou ele é bom e barato, ou bom e barato até é relativo, né? Porque é uma relação de custo-benefício, mas os 3 Bs eu brinco que é difícil acontecer. Ele vai ter ali sempre um B faltando. Não dá para ter tudo, não. Então é melhor nem anunciar, né? Porque tem gente que não tem e continua anunciando que é bom, bonito e barato. Então é melhor nem prometer se não puder entregar. Antes de eu passar para a próxima pergunta, deixa eu dar um alô para o pessoal que está dando alô aqui para a gente, a Sônia, a Karina, a Cidinha de Santo André. Cidinha, você está sempre aqui, que eu lembro de você. A Carla, que é da Zona Leste de São Paulo. O Amorim é de São Luís, Maranhão, cidade linda. A Charliana, de Juazeiro do Norte. O Cledoelson, de Altamira, no Pará. Está dizendo que é de assunto de grande importância. Que bom, gente. A gente fica muito feliz em trazer assuntos aí que vocês acham importantes. Se quiser deixar no chat sugestões de próximos temas para a gente também agradece, porque estamos ao vivo todos os dias, às 17 horas. Haja criatividade para trazer assunto para vocês. Então, quem quiser colaborar, e aproveita e compartilha com os amigos, né? Vamos compartilhar essa live, vamos curtir o canal, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. A Transportadores Refrigerados, parceiro Edson Luciano de São Paulo, Zona Leste. Boa. Dizendo que a gente transborda de informações boas e relevantes para nós empreendedores, gratidão, que bom, muito obrigada. O Wolf de Mogi das Cruzes, a Cidinha falou, não perca uma live. Eu sei, Cidinha, eu te acompanho sempre aqui colaborando com a gente, obrigada. Ari, eu queria que você falasse um pouquinho, porque tem muita gente que ainda faz a prática de pegar, abrir o e-mail e mandar o preço, né? Você falasse um pouquinho sobre isso. Vamos lá, gente, a gente tem que ter cuidado. Então, assim, primeiro que eu sei que quanto mais rápido, a gente sabe que quanto mais rápido você mandar um orçamento, maior a chance de você converter vendas. Tem até uma pesquisa que diz isso, tá? Que tem até, assim, acima de 70%, quando você manda um orçamento em até 5 minutos, né, a tua chance de converter vendas aumenta para mais de 70%. Mas não é simplesmente só mandar rápido. Tá? Você tem que ter técnica para isso, e se não dá para você mandar em 5 minutos, porque, por exemplo, o caso lá do Felipe, né, envolvia a pessoa fazer uma visita, envolvia ela ter medidas técnicas e tudo mais. Então, eu não consigo fazer em 5 minutos. O recado é, quanto mais rápido, melhor. A gente não pode deixar esfriar a relação, né? Comprar, muitas vezes, é muito emoção seguida pela razão. Né? Então, a gente compra pela emoção, que eu já imagino aquele imóvel na minha casa, eu já imagino meu filho hoje fazendo a primeira aula de judô, eu já fico imaginando as situações. Depois que eu compro, eu vou para o racional. Opa, como é que eu vou pagar, como é que vai ser, vai dar certo, como é que vai atingir minhas expectativas e tudo mais. Então, o recado é, quanto mais rápido, melhor. Mas você tem que ficar ligado, né, que precisa ter uma organização, você precisa pensar ali em mandar esse orçamento organizado, bonito, né, de acordo com o logo da sua empresa, né, com as fontes que você usa, tudo isso, e não mandar só no corpo do e-mail, porque no corpo do e-mail, gente, parece uma coisa assim, mandei, foi atacadão, eu fiz ali. Não, eu tenho uma amiga minha que é orçamentista. Parece que é mais um cliente, né? Você é só mais um cliente, né? Mais um e-mail que eu disparei hoje. Ctrl+V, né? Aquele assim, deu Ctrl+C, Ctrl+V e colei ali.
taca-lhe pau ali e foi. E não, gente, eu tenho que montar ele dentro. É legal fazer uma arte, ter um papel timbrado ali com o logo da tua empresa, tudo bonitinho, organizado. A minha amiga Carol, até manda um beijo para ela, ela é orçamentista, e ela fala assim, olha, aqui na empresa que eu trabalho, a gente tem uma preocupação, porque o orçamento, ele é argumento de vendas. Então, se a gente mandar um orçamento organizado, bonito, detalhado, na hora que o cara comparar com o do concorrente, ele vai falar assim, cara, só se eu for muito bobo de não fechar com essa empresa, né? Porque a gente percebe os detalhes que foram pensados. Então, fica a dica aí para você. Muito bom. Daqui a pouco eu vou falar alguma coisa com relação a preço, condições de pagamento, mas deixa eu aproveitar aqui que a Neia, que é de Sertãozinho, está fazendo uma pergunta que tem a ver com o que a Ari falou agora. Boa tarde, Sertãozinho, interior de São Paulo. Qual o tempo ideal para se fechar uma negociação e não deixar o cliente se desmotivar da compra? Qual é o time aí entre o orçamento e ligar de novo? Você viu? Você gostou? Tá, né? Boa pergunta, eu adorei sua pergunta, porque realmente eles fazem bastante pra gente. Então, assim, mandou o orçamento, então a gente já viu que quanto mais rápido eu conseguir enviar esse orçamento, melhor. O que eu já atendi de empresa, gente, que recebe orçamentos e às vezes até esquece de responder para o cliente, não está escrito no gibi. Depois vem para a consultoria de marketing e fala assim, gente, marketing não faz milagre se você não se organizar. Então tá, mandei o orçamento, a gente tem que monitorar. Então a dica é, você já conversa com o cliente. Então assim, você mandou o orçamento para ele, você pergunta, olha, fica aí, faça sua avaliação, né? Em quanto tempo você acha que você consegue decidir ou conversar com quem decide a compra? E deixa o cliente responder. Ele vai falar, não, eu vou falar com a minha esposa e já converso com você. Pode, né? Quando que eu posso entrar em contato com você para que a gente saiba o seu posicionamento? Aí o cliente vai responder, pode falar comigo amanhã, semana que vem, tá? Qual o melhor horário? Qual o melhor canal para que eu fale com você? Não pode só simplesmente mandar o orçamento e esquecer e achar que o cliente vai entrar em contato com você, né? Porque ele tem várias atividades no dia dele, às vezes ele é empresário também, então a gente tem que fazer esse acompanhamento, que é importantíssimo. Então deixa o cliente à vontade, mas também mandou o orçamento, se o cliente não falou nada, manda uma mensagem para ele, né? E pergunta, olha, gostaria de saber se você recebeu de fato o orçamento, porque às vezes o cliente nem recebeu. Você mandou por e-mail, ficou na caixa de spam, né? Você recebeu o orçamento? Você tem alguma dúvida, né? Que eu possa te ajudar? Porque às vezes ele está nessa avaliação de comparar com um dos concorrentes e ele está com uma dúvida realmente no seu orçamento. Olha, eu não entendi esse item. Então, às vezes é a deixa para você mostrar interesse, porque é isso que a gente tem que fazer quando você faz o follow-up, mostrar interesse, tirar a dúvida do cliente e, por que não, de repente, fechar a venda. Às vezes é uma dificuldade, uma duvidazinha que ele tinha e que você consegue já responder de pronto e ele falar, beleza, fechou, vamos fechar a venda. Então, fica a dica. Lari, eu colocaria que, assim, um bom orçamento também, ele tem que ter uma chamada para o fechamento, né, com data de validade, porque eu peguei um orçamento esses dias com um cliente ali, que ele falou, o cara me pediu orçamento antes da pandemia, ele voltou agora, querendo comprar o produto pelo mesmo custo. Aí eu falei, então, mas teu orçamento tem data de validade? E eu fui ver lá o bendito orçamento dele, não tinha data de validade. Então, assim, parece que não, mas é importante também colocar uma chamadinha de limite ali daquele orçamento, né? Porque inflação, ultimamente, eu não sei como é que está a realidade aí de alguns segmentos, mas os que eu acompanho, que usam matéria-prima derivada de madeira, plástico ou petróleo... Mussarela, gente, arroz. Não, esses ainda é mais tranquilo dar orçamento, né? Mas pensa assim, o cara que mexe com... Eu atendo um que ele mexe com vela. Vela é derivada do petróleo, parafina. E assim, cota hoje, semana que vem, o valor da parafina tá diferente. Exato. Tá insano. E também, boa, Fê. E essa questão de ter o prazo de validade, ter a validade desse orçamento, além de ter esse efeito por conta do aumento do preço e tudo mais, que envolve essa parte financeira, também trabalha um ponto do marketing, que é o quê? O princípio de escassez, né? Lembra que vocês tiveram uma live aqui sobre persuasão, né? Sobre técnicas de vendas, gatilhos mentais. Então, o gatilho mental, que é essa questão de tipo, o prazo é só até essa semana, né? Ou a validade desse orçamento é até tal data. Isso causa um efeito no cérebro, quando a gente estuda uma área do marketing chamada neuromarketing, que trabalha assim, princípio da escassez, preciso aproveitar essa oferta agora, porque senão ela vai acabar, né? E aí a gente corre querendo comprar.
Eu até, por mais que nós que somos do marketing, nós conhecemos essas técnicas e vocês devem ver que muitas empresas utilizam. Não vai me dizer que você caio. Eu caio. Meu marido falando assim. Muito bom, muito bom. Obrigada por assumir, pela humildade de assumir. É que ela ensina para cair, Marcelo, você não está entendendo. Se o cliente falar na frente dela, ela compra, porque eu já vi, tá? Ela fala, se o cliente que faz o curso vai lá, às vezes, mas, ó, se você não comprar hoje, eu não vou estar mais aqui, ela vai e compra. Eu falo, Maria, gente, Felipe, você me dedurando. Que bom que vocês estão ensinando uma coisa que funciona. Adorei saber isso. Deixa eu aproveitar que a Ari deu a dica aí, que teve live aqui de persuasão de vendas, né? De técnicas e tudo. Lembrando a vocês que as lives que a gente passa todos os dias às 17 horas, elas ficam gravadas. Então, tem vários outros assuntos complementares a esse ou de outras áreas da gestão que vocês podem revisitar as lives, tá? Só ir lá na aba de vídeos e também para aproveitam, curtam a nossa página no Facebook, se inscreve lá no canal do YouTube, que vocês ficam sabendo aí com mais rapidez os assuntos que a gente comenta aqui, ó. Tem até um tutorialzinho aí explicando como é que você faz para entrar, clica lá em ver primeiro. Todos os nossos conteúdos, as nossas novidades, os cards de anúncios das nossas lives, chega para você primeiro, e aí você garante que você pega o conteúdo em tempo de assistir. Mas quem perdeu essa live, né, chegou agora na metade dela, pode assistir de novo, ela fica gravada por bastante tempo. O Valdir está dando boa tarde, ótima live, assunto muito importante, obrigada, Valdir. Manuel de Mogi das Cruzes, tem bastante gente de fora aqui de São Paulo também. A Raquel aqui do Amazonas, estou aprendendo muito, obrigada, Raquel, pelo feedback. O Éder está falando, o Éder Max, o consultor de marketing aqui, também está sempre com a gente aqui nas lives, que boa parte da galera não tem script para orçamento, nem vendas. Dá desconto sem o cliente pedir ainda. Felipe, com esse comentário do Éder, eu passo para você, porque esse momento de desconto realmente é uma dúvida do empreendedor, e isso mexe profundamente na questão das suas finanças, da saúde financeira da sua empresa, né? Posso dar esse desconto? Devo dar esse desconto? E você falasse um pouquinho sobre isso. Marcele, é assim, olha, me assusta algumas coisas, né? Então, assim, desconto, ele precisa ter critério. Não é simplesmente porque o cliente pediu desconto que você pega e dá desconto. O desconto ele tem que estar atrelado a uma contrapartida do outro lado também. Porque senão fica muito fácil. O cliente pede, você cede, tipo, qual a mensagem que você passa quando você dá um desconto sem colocar uma contrapartida para o cliente? Esse é um ponto que eu coloco. Então, assim, a gente pediu desconto, tem gente que é tão desesperado por vender que sai cedendo. Sabe assim, tipo, não, beleza, eu tiro 5%, 10%. Às vezes, gente, na boa, ó, dica, a área consultora de marketing, ela vai falar isso para vocês mais para frente, mas cliente parou para pedir desconto, ele já decidiu comprar de você. Quando a pessoa para pedir desconto, a decisão de compra já está tomada. Ela só quer tirar mais alguma vantagem. E aí você tem que usar isso a seu favor. Também tirar alguma vantagem com ele. Então, você vai dar o desconto condicionando alguma coisa. Por exemplo, eu dou desconto se você pagar à vista. Peraí, melhor. Se você pagar em transferência bancária ou dinheiro, ou desconto, vamos fazer o seguinte, leva mais tal serviço, aí no fechamento eu dou um desconto. Esse outro sai com preço menor. Porque quando você dá o desconto meramente financeiro, Marcelo, você destrói todo o valor que você construiu. Então, pensa que a Ari chegue para mim aqui e fala, Felipe, quando você cobra por uma consultoria? Estou dando um exemplo, tá? Aí eu falo assim, R$500. Ela não dá para fazer um desconto? Eu simplesmente falo assim, 400. Na cabeça dela, a consultoria não vale nem 400 mais, vale menos. Porque assim, se eu não chorasse desconto 500, eu ia estar ganhando. Se ela chorar um pouquinho, vai sair por 150, né? Aí é uma negociação que não tem fim, né? Por quê? Porque você cedeu muito fácil, né? Você não colocou uma contrapartida. Então tem que ser malandro, sabe? Essa malandragem do negócio, assim, pô, o cara tá pedindo desconto, ele já decidiu comprar. Vamos tirar proveito disso e colocar algumas coisas para ele também ter que ceder. Eu abro um pouquinho a exceção de um lado e ele abre um pouquinho a exceção do outro. Essa brincadeira do desconto tem que tomar cuidado e colocar aqui, deixar bem claro que foi uma condição especial, se você vai dar desconto. Então, assim, não que aquilo é preço do produto. Tem gente que dá desconto sempre e aí o desconto vira preço, né? Então, eu sempre vou... A pizzaria aqui perto de casa, ela vai ficar brava, não vou citar nomes por questões éticas, mas, assim, eles fizeram uma promoção durante um mês que era borda grátis, recheada. Beleza. E aí, depois disso, eles pararam a promoção, mas continuaram oferecendo a borda.
Agora, se eu ligar lá e pedir uma pizza que não vier a borda, eu fico bravo. Ué, ora as bolas. Né? Ficou por tanto tempo que aquilo virou condição. Tipo, a borda está incluso no preço. Aí o cara fala assim, mas era uma condição especial. Mas promoção, a Ari pode falar isso, é o ato de promover, não é dar desconto. Tem data para começar, data para acabar e propósito específico. Desconto é uma ocasião pontual que tem que gerar um relacionamento e, se possível, ter critério para ceder. Desconto financeiro é a última opção que a gente vai dar para o cliente. Muito bom, gente. Tem bastante perguntas já chegando aqui, mas eu queria já passar para essa pergunta aqui para a Ari, porque a gente preparou um orçamento, um modelinho de orçamento, para que vocês vejam como funciona. E aí, Ari, eu queria que você falasse, porque você disse no começo, tem que ser um orçamento organizado, tem que passar a credibilidade da empresa. Como seria esse orçamento ideal? Vou pedir para o Greg projetar aí na tela um que a Ari fez, ela vai explicar para a gente. Boa, gente. A gente preparou aqui um exemplo, tá? Então, assim, ó, como vocês estão vendo ali, a gente tem que pensar em dar credibilidade para o cliente. Então, assim, qual é o meu logo? Né? Minha empresa tem um logo, ela tem uma marca, e esse logo, ele tem cores. Então, tudo isso tem que ser respeitado no orçamento, né? Então, a gente pegou um exemplo aqui do Sebrae, tá? O Sebrae é como se ele estivesse vendendo consultorias online. As consultorias são gratuitas, tá bom, pessoal? Vocês sabem aí que vocês podem agendar aí pelo 0800 nós, as consultorias, mas a gente fez um exemplo fictício aqui de um pedido de orçamento para o cliente para as consultorias, tá? Então, aqui, ó, respeitando, fizemos uma arte, colocamos o logo da empresa, ressaltamos já no começo lá do orçamento, já no que nós somos bons, né? No que a sua empresa é referência, é muito boa. Então a gente colocou aqui que o Sebrae tem 47 anos, é a maior empresa de empreendedorismo do Brasil. Se você tiver números, isso ajuda muito, dados do quanto o seu produto ou serviço já ajudou pessoas, empresas, né? Porque tudo isso ele está comparando com um dos concorrentes, né? Então eu coloquei um número fictício aqui, tá? Porque o nosso número é até muito maior do que isso. Então, bem maior, né, Marcelo? Muito mais. Então já atendemos mais de 100 mil empresas, né? Ajudando aí a aumentar o faturamento e reduzirem custos. Opa! Então peraí, agora você está entendendo com quem que você está falando. Coloca o orçamento aqui. A gente fez uma simulação, eu coloquei 2 tipos de consultoria, como se tivessem 2 tipos, né? A consultoria online e a consultoria sob medida, que seria na empresa. Quando você for mandar um orçamento, é legal, tem uma coisa no neuromarketing. O neuromarketing é uma área do marketing que a gente estuda, que a gente entende como o cérebro nosso responde aos estímulos de marketing. Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é como o cérebro responde. Então, o nosso cérebro, gente, ele é binário. O que é isso, Ariadne? O nosso cérebro, ele só consegue tomar decisões se ele tiver uma base de comparação com 2 coisas. Sabe quando o cliente fala assim para você? Ele fala assim, não sei, eu vou pensar. Eu vou conversar com o meu marido, né? Ó, Felipe, eu vou conversar com a minha esposa e aí eu vou ver se eu decido, né? Toda vez que ele fala, quando o cliente fala isso, eu vou pensar, eu vou decidir, é por quê? Porque ele não tem uma base de comparação. O cérebro dele fica assim, meu Deus, que decisão que eu vou tomar? Eu não tenho nenhuma comparação, então eu vou pensar. Né? Então, para você evitar isso, coloque sempre 2 opções, sabe? Ou mais, né? Mas o ideal é que também não sejam muitas também para não bagunçar a cabeça da pessoa. 2 opções seriam interessantes, porque aí o cérebro tem como comparar. Então, você pode fazer uma consultoria online, que seria mais barato, e uma consultoria presencial, que teria mais vantagens, mais interesses. Então, detalhe. A ideia aqui é que você tem que pensar cada item do orçamento estrategicamente. É como ele pode ser, o cliente ele pode comprar aquilo no pacote todo do que ele achou, ou ele pode, de repente, querer comprar até separadamente. Então, a gente tem que pensar estratégico cada item, né? Essa minha amiga, a Carol, aprendo muito com ela, que ela é orçamentista, e ela fala assim, olha, eu penso cada item como uma venda. Porque às vezes, lógico, a gente vai fazer de tudo para que a venda aconteça inteira, mas pode ser que o cliente se interesse e goste muito de ele comece por né, item, comprando um item, experimentando, e aí acabe comprando os outros. Então eu tenho que detalhar. Então quando eu coloco 2 opções, e coloquei até um símbolo ali, que a opção 2 é a top, é a premium, quando eu coloco um básico, médio e avançado, eu estou ajudando o cérebro a decidir. E aí, claro, que o cliente vai acabar decidindo aquele que ele percebe mais valor, mais vantagem. Por isso que o McDonald's coloca lá, você pode comprar os itens separados ou
no combo ali que você ganha vantagem. Uma coisa legal também da gente colocar aqui no nosso orçamento é como vai ser realizado o trabalho. Então tá, não é só mandar o orçamento, como a gente falou. Tem gente que manda só pelo WhatsApp. Posso mandar esse orçamento? Você pode mandar esse orçamento pelo WhatsApp, né? E se mandar por e-mail também, coloca como é que vai ser feito o trabalho. Então eu estou explicando, não é simplesmente mandar o preço. Ó, vai ser feito um diagnóstico, depois a gente faz uma reunião inicial, eu vou entender o teu problema, a gente vai avaliar os resultados, a gente vai montar um plano de ação, então a pessoa está entendendo como vai ser feito o processo. Um ponto também que é interessante você colocar e ajuda o cliente a decidir a compra é por que você deveria nos escolher, né? Então, reforce os pontos fortes da tua empresa, como o Felipe falou, né? No que você realmente é muito bom. Então, coloca os tópicos ali. Eu coloquei até em formato de tópico, gente, para o cérebro das pessoas bater o olho. Só de bater o olho, ele entende que tem 5 vantagens ali, né? E quando ele comparar com o concorrente que mandou só o orçamento de preço, né? Ó, produto ou serviço e o preço, ele vai falar, caraca, olha essa vantagem aqui. Então, por que nos escolher? Somos referências no mercado. O que nós somos bons? Consultores especialistas, atendimento personalizado. Você pode fazer remoto ou presencial, você escolhe o formato, é acessível. Então, isso coloque e ressalte seus pontos fortes. Vamos pedir para o Greg colocar a continuação aqui do nosso orçamento. Vamos lá. Eu coloquei aqui, mas fica como opção. É uma dica, viu, a Marcele aqui e o Felipe, porque foi uma coisa muito interessante que aconteceu comigo. Eu tenho 2 bebês, né? Quem me conhece aí, me segue aí, deve saber. E logo que o bebê nasceu, as mães querem fazer aquele ensaio fotográfico que chama newborn, né? Que a gente tira a foto do bebê bem pequenininho, né? Todo na cestinha, com aquelas roupinhas e tudo mais. E aí eu fiz orçamento com várias fotógrafas e uma delas, que foi uma que eu tinha gostado bastante, o preço dela era bem mais alto que das outras. E aí eu falei assim, olha, a Priscila me mandou orçamento, explicou como é que funcionava, mandou até algumas fotos que ela fazia. E eu falei assim, olha, será que você não poderia me dar um desconto? Né? Porque lembra que, eu adorei a frase, viu, Felipe? Né? Quando o cliente pede desconto, né? Quando o cliente já abre uma negociação, é porque ele já decidiu de quem comprar. E realmente eu queria fazer com ela. Falei, escuta, o que eu posso... Você não consegue melhorar esse preço? Porque eu comparei com outros concorrentes e o preço seu tá mais alto, né? O que você pode fazer? Aí ela explicou todos os pontos fortes dela, que ela não tinha colocado no orçamento e que a gente colocou aqui em destaque para que você ressalte isso. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi que ela me deu umas dicas. Ela falou assim, olha, Ariadne, fique à vontade para se decidir por mim ou por outras opções que você esteja vendo, mas, independente de quem você escolher, eu gostaria de te dar algumas dicas, se você me permitir. Então, aí ela me deu algumas dicas. Então, ela falou assim, olha, ele é um recém-nascido. Então, se a pessoa que for tirar foto, evita fotos em jardim, em grama, porque ele é um bebê, a pele dele é muito delicada, né? Ele pode, de repente, uma formiga, alguma coisa picar ele é um bebezinho. Então, ela foi me dando uma série de coisas. Procure pessoas que têm alguma técnica de enfermagem, enfim. Aquilo fez um efeito no meu cérebro assim, meu Deus, se eu não fechar com ela, eu sou uma mãe muito irresponsável. Por quê? Porque ela, além de ser fotógrafa, ela é muito cuidadosa. Olha como ela está pensando no bem do meu filho. Então, você pode dar algumas dicas no teu orçamento para ajudar o cliente a decidir. É como se você falasse assim para ele, olha, fica tranquilo, eu sou tão bom nisso, eu entendo tanto disso que eu estou te fazendo no orçamento, que eu vou até te ajudar a escolher, caso você queira escolher com outra empresa. Então, eu separei até algumas dicas. Procure empresas bem avaliadas, veja se a empresa possui cases de sucesso, verifique se a empresa faz um diagnóstico inicial, analise como vai ser o acompanhamento e por aí vai. Aí a gente coloca, sim, obviamente, as formas de pagamento, como podem ser feitas. A gente colocou uma simulação aqui, porque, novamente, né, as consultorias nossas você pode agendar aí gratuitamente. A validade, né? Lembra, o Felipe colocou ali? Essa oferta vale até quando? Então, ela é até dia 31/10, e aí sim os contatos. E aí, depois que você enviar, então, aí vem a última parte aí, que é o monitoramento, que a gente vai entrar em detalhes já em instantes. Então, basicamente,
são esses pontos a serem trabalhados. Claro que vai depender aí muito do teu tipo de negócio e tudo mais, mas essas são algumas dicas para vocês. Muito bom. Felipe, tem uma pergunta aqui do Cledo Elson, acho que você talvez possa ajudar. Ele sentiu uma dificuldade em um orçamento, pois a empresa fez também fora do estado, onde a tributação era menor. Isso dificulta. Falasse um pouquinho com relação a contabilizar isso. Tem regiões que têm tributação diferente para execução de alguns serviços. E aí precisa tomar um pouquinho de cuidado na hora de dar orçamento. E assim, vou até ser um pouco chato, viu, Marcelo? Tomar cuidado com orçamentos para grandes obras. Porque assim, tem cliente que ele quer colocar o preço no teu produto ou serviço. Então, tem empresa grande que fala, eu só aceito se você fizer por tanto. Tipo, gente, assim, você sabe sua estrutura de custo. Né? Eu atendo clientes que trabalham com grandes empreiteiras, e aí o cara da empreiteira grande não quer nem saber se você está em São Paulo, se você está no Rio de Janeiro, se a tua tributação é diferente ou não é por conta da região que você está. Ela fala, eu pago tanto, eu vou pagar por esse serviço tanto. Não, mas não, é tanto. Então, assim, esquece, é bom nem trabalhar com um cara desse, porque tem muito empreendedor que se ilude com o valor do orçamento, achando que é bom pegar um orçamento grande, do tipo, pegar um serviço aí de uma obra de 2 milhões, 4 milhões. Eu já vi casos de um cliente meu que ele pegou uma obra de 2 milhões e meio, e quando ele finalizou a obra, ele ia aportar mais 500 mil reais. Ele se iludiu com aquela questão do valor todo da obra, mas esqueceu de fazer a conta. Né? Então, assim, quanto mais vende, mais você se atrapalha, né? Quando está com esse preço errado, né? A Mari vai brigar comigo agora, mas assim, faturamento não é tudo numa empresa, né? Então, às vezes é melhor nem pegar uma obra dessa para fazer, porque saiu tão caro fazer uma obra, no caso dele, que ele falou, Felipe, antes eu não tivesse pego, né? Ele teve que aportar mais 2 milhões, mais quase 500 mil reais para fechar a obra que ele tinha recebido 2 milhões e meio para fazer, ou seja, faltou um bom planejamento, faltou muita coisa ali, né, naquela obra. Com relação à tributação, Marcelo, infelizmente, a gente tem uma tributação, uma guerra fiscal entre os municípios e também entre os estados. Então, às vezes, eu já vi isso, a empresa que ela vai para uma cidade diferente para poder ser tributada do ISS de uma maneira menor. E aí gera uma vantagem competitiva. Tem algumas questões aí que precisa verificar junto à contabilidade, porque tem algumas manobras que podem ser feitas. Aí eu recomendo esse empreendedor a procurar a contabilidade dele. Muito bom. Vamos aqui, tem bastante pergunta, estou preocupado que nós temos mais 10 minutos de live, mas vamos tentar aqui tirar a dúvida do pessoal. O Marcos Peste está perguntando se tem algum curso do Sebrae que tem algo do tipo de neuromarketing. Não sei se eu não conheço, se vocês conhecerem e quiserem indicar alguma coisa aqui. Boa. Curso específico de neuromarketing, não. Aliás, é uma área até que eu gosto bastante e eu estou até procurando até uma pós ali sobre isso. Mas eu vou te indicar um livro que é muito legal, que chama Lógica do Consumo. Então, vale a pena você ler, é um livro muito interessante, ele é uma referência nessa área de neuromarketing e você vai aprender várias coisas, como o cérebro reage ali a esses estímulos, vale a pena. Muito bom. E agora, que música para os nossos ouvidos, hein? A Charliana Leandra está comentando que estou fazendo agora um orçamento para uma empresa muito grande da minha região e a notificação dessa live apareceu na hora. Já estou usando as dicas. Obrigada. Adoramos saber. Por isso que eu falo, boa. Clica aí, se inscreve no canal, curte a nossa página no Facebook para você não perder uma notificação de uma live que pode ser útil. A Charliana aí foi impactada, né? Conseguiu saber que a live ia acontecer e vai conseguir fazer o orçamento vendedor. Charliana, depois você deixa a gente saber como é que foi seu orçamento, hein? Eu quero falar, pede o feedback. A gente precisa saber se deu certo. Traga pra gente esse feedback. Vai ser Traga pra gente, Charliane. Aliás, eu quero aproveitar, tem uma enquete rolando aí, que queria que vocês respondessem a enquete, é se você já sabe fazer um orçamento vendedor organizado, né? Então, deixa a gente saber como vocês estão aí nesse processo, para que a gente possa até entender, né? Se mais do que uma live, o Sebrae pode investir em mais outro tipo de ação, para que esse conteúdo realmente for um problema, né, para o empreendedor. Então, responda, por favor, e a live que vai aparecer, vai subir na sua tela do Facebook. Diz aí para a gente se vocês realmente sabem fazer, que no final da live a gente dá o resultado e pede a análise aqui dos nossos consultores. A Sônia também está dizendo que ela é muito grata pela live, o Marcos está dizendo que são dicas ótimas para pensar
a respeito. A Raquel perguntou, primeiro, parabéns pela iniciativa, aprendendo muito com vocês, e se esse exemplo de orçamento o Sebrae disponibiliza. Raquel, esse orçamento é um orçamento extremamente fictício, que a Ariadne criou aqui pouco tempo antes de a gente entrar na live, mas no agendamento da consultoria, né, que você pode agendar e fazer, com certeza eles podem te ajudar, né, Ari? Qual é o outro curso que eles conseguem aprender a fazer o orçamento? Claro, né, nos nossos cursos, o Marketing na Medida, né, que é um curso que a gente vai trabalhar o planejamento de marketing, né, e a gente também tem um curso de vendas, né, que é o nosso curso Gestão Estratégica de Vendas. Então, vale a pena você fazer, né, vale a pena marcar a consultoria, como a Marcele disse, porque a gente vai olhar o seu caso. Então, é legal que a gente vai olhar, vai entender o que é que você vende, né, se tiver na consultoria, né, vai ser online ali, a gente vai fazer, você manda pra gente pelo WhatsApp o orçamento para a gente dar uma olhada, avaliar se tem algum ponto legal. E eu adoro muito, né? Eu e Felipe, a gente faz muita dobradinha, né, Fê? Porque o cliente passa com ele em finanças para entender se o preço de venda tá certo, né? Se toda a estratégia financeira tá certa, e aí vem para o marketing para vender certo, para vender bonito. A gente troca muito mesmo. E assim, gente, entenda o seguinte: orçamento é uma ferramenta para fechar a venda, né? É ele que vai comunicar ali o fechamento, possibilitar a venda. E preço, ele não é só financeiro. Preço, ele reflete finanças, planejamento estratégico e marketing. Isso tudo junto dá preço. Então, se você é aquele cara que dá o orçamento assim, Marcelo, puxão de orelha, tá? Momento pancada agora. Se o cara dá o orçamento fazendo custo vezes 3, custo vezes 2, sem entender o que está por trás, por favor, ligue agora no 0800 e marca uma consultoria. Porque, gente, se fosse tão fácil assim, a gente não tinha que ter estudado tanto, a gente não tinha tanta empresa ferrada por aí no mercado. Já vi casos de vezes 2, vezes 3, nem tanto, mas vezes 2 a conta não fechar, tá? E vezes 3 o cara achar que tá ganhando aquela mentira que eu adoro brincar, que é lucro de 200%, né? Eu tenho lucro de 200%, lucro de 100%. Ah, boa, não existe isso. Se fosse tão fácil fazer assim, não tinha uma instituição há tanto tempo como o Sebrae tem, não tinha tanto curso de faculdade para ensinar a formar o trabalho de precificação. Muito bom. A Criativa Modas está perguntando como atender clientes mal pagadores que querem comprar a prazo. Não vende, desculpa. Antes não vender do que fazer a mal venda. E pode brigar, mas o financeiro é assim. Não, concordo. Se não paga, é melhor não ter esse cliente, né? Vai atrás do no cartão, né? Hein, Felipe? Vendendo cartão? No cartão tudo bem, mas se ele está negativado, pouco provável que ele vai querer trabalhar com o cartão, né? Porque o cartão já deve estar comprometido também. Uhum. O Paulo Silva Som Comunicações está perguntando, com a falta de quantidade de matéria-prima, como manter preços acessíveis ao cliente? Bom, posso, Ari? Essa acho que é mais financeiro, né? É mais financeiro, vai lá. Então, assim, tem que repassar, Marcele. Essa questão de ser acessível é uma questão que ela vai bem até a página 2, né? Porque vai chegar uma hora que você começa a pagar para o cliente ter acesso ao teu produto e serviço. E você tem que repassar. Porque uma coisa é o aumento de custo devido ao teu processo ter ficado ineficiente. Então, vamos imaginar assim, eu estou tendo retrabalho e tal. O cliente não tem culpa do seu retrabalho. Mas matéria-prima não aumentou só para você, aumentou para todos do mercado. E aí você tem que repassar. Mas o cliente vai chorar. Gente, o cliente sempre vai chorar. A gente tem que repassar quando o custo é para todos. Então, assim, meu produto deriva do petróleo, o petróleo aumentou e aumentou o custo da matéria-prima para todo mundo. Não é só o seu que está mais caro, é o de todo mundo que vai estar mais caro. Agora, você vai absorvendo, quando você vai dar reajuste, fica aquele reajuste fora do mercado. Tipo, a matéria-prima aumentou 10%, você vai dar um reajuste de 50%, porque você já está há muito tempo sem reajustar o preço. Então, tem que ir repassando naquilo que é comum para todos do segmento, você repassa. Aquilo que é escolha sua, né? Então, assim, vamos supor, canso de ver cliente meu se ferrando por conta disso. O cara pega e é desenquadrado do Simples, entra no lucro presumido por inadimplência. Sai de um tributo lá na faixa de 6, 7, vai para 17, 18. Teu cliente tem culpa que você paga mais imposto por ter sido inadimplente? Não. Aí não adianta aumentar preço que o cliente não vai aceitar. Agora a matéria-prima aumenta para todo mundo. Tem que repassar.
Mas acho legal avisar, né? Porque às vezes o cliente não sabe, e aí eu acho que passa uma imagem de uma empresa honesta. Olha, para que eu continue tendo a qualidade, continue oferecendo do jeito que você sempre gostou, né? Foi feito. Essa comunicação, Ari, eu gosto tanto quando parte do cliente pedindo orçamento, como a empresa se posicionar. Né? Então, eu tenho um cliente que mexe, vou até citar aqui, porque ele é um cliente que você também atende, tal, que é a Pantios. A Pantios, com o aumento que teve da matéria-prima, ela comunicou no Instagram, nos canais de comunicação, que ia aumentar o preço a partir de tal data. E foi uma comunicação bem assertiva. Ó, a gente não quer ter que reduzir tamanho de lanche, a gente não quer ter que reduzir estrutura, e para isso a gente vai repassar para vocês no preço. Não tem como manter. Então, essa comunicação, quando é bem feita, fala assim, pô, caramba, eu topo pagar mais, porque ele está me justificando. Não é um negócio que eu compro hoje a um preço e amanhã chego lá tá outro. Eu falo, pô, peraí, o que está acontecendo? Estão me assaltando, né? E não é. Sim. Muito bom. Gente, vamos usar o gatilho, então, aqui, o Ariadne. Nós estamos nos minutos finais da live. Se você tem alguma dúvida, dá tempo de fazer mais 2 perguntas, corre aqui, que eu faço a pergunta, que nós estamos caminhando para o final, mas eu queria fazer uma pergunta para o Felipe. Felipe, e quando a gente vai fazer aquela pesquisa de mercado, que o consultor de marketing manda a gente fazer, e você descobre que o orçamento do seu concorrente é muito menor do que o seu, o que fazer? Bom, primeiro uma maldade aqui. Se for muito menor, abaixo do seu custo, contrata o concorrente, né? Terceiriza com ele. Não vai fazer isso, gente. A gente tem que entender, às vezes, o que está sendo entregue. Né? Às vezes o concorrente está passando um orçamento, que eu já vi isso, maldoso. Né? Um orçamento que é assim, ele sabe que é você que está pesquisando, então ele joga o preço lá embaixo para fazer aquela maldade e você se sentir mal de cobrar. Mas é entender o que você tem de tão diferente com ele. É normal ter uma oscilação de valor, mas não a ponto de ficar menos do teu custo. Se ficar abaixo do teu custo, aí está na hora da gente repensar o que está fazendo, se aquele tipo de cliente é o meu cliente. Porque, às vezes, é uma proposta muito diferente de negócio. A gente está falando de um negócio que entrega muito menos do que o que eu entrego, ou um cliente que está procurando um valor muito abaixo do que eu tenho para oferecer. Então, dica, o orçamento está muito abaixo, verifica se primeiro é um tipo de cliente que você quer atender. Segundo, se você trabalha de fato com o mesmo produto e serviço que aquele concorrente oferece. E sempre faz um tirateio, mas sabe assim, Marcelo? Cria um e-mail fictício, um canal, um telefone que não é o da tua empresa e liga para o concorrente para validar se aquele orçamento confere. Porque eu já vi isso em consultoria. Fui para uma consultoria, o cara recebeu o orçamento do concorrente, sabe? O pedido dele falou lá, meu concorrente. Ele sempre pede com esse nome e nunca fecha. Eu falei, você vai fazer o quê? Ele falou, vou mandar barato. Eu falei, olha que filha da mãe. Então tem que tomar esse cuidado aí. Por isso reforçar os transportes, né? Desculpa, mas... É muita estratégia, né? Que a gente tem, só não perdendo nenhum conteúdo mesmo, porque cada dia a gente aprende alguma coisa com os próprios clientes que a gente atende. Ô, Ariadne, vou botar na tela. Vamos pedir para o Greg. Greg, põe na tela o resultado da enquete, vocês vão tomar um susto. Mas é isso aí. Você sabe fazer um orçamento vendedor? 81% diz que não. Senhor, não sei nem o que dizer, Ariadne, fica à vontade. Nossa, gente! Então, agora você vai reassistir essa live, porque isso aqui você respondeu no começo. Então, eu já acho que agora você vai refazer esse orçamento e você vai testar e você vai dar o feedback pra gente. Inclusive, se isso se reflete aí a realidade da grande maioria, né, manda para o seu amigo que tem empresa. Então, compartilha com ele essa live, né? Porque o intuito nosso é ajudar mais pessoas, é tirar isso da tua cabeça e falar assim, gente, o cliente entra em contato comigo, por que eu não estou vendendo? Então, a gente vai aplicar isso e eu tenho certeza que a gente vai começar ali a ter mais resultados. Nossa, gostei muito dessa enquete. E aí, Felipe, você assustou? Você assustou com o resultado? Olha, eu diria que não, porque quando eu atendo precificação, o pessoal querendo tratar precificação, a maioria chega aqui fazendo aquela conta do vezes 2, vezes 3, que a gente brincou ali antes da gente começar a live. Então, não me assusta. Isso me preocupa, né? Porque, assim, gente, penso tanto de orçamentos errados que estão indo, ou o tempo que essas pessoas estão jogando fora, né? Dando orçamento de maneira equivocada, ou pior, manda o orçamento e depois que fez a conta, torce para o cliente não aceitar. Tipo, pelo amor de Deus, não fecha comigo.
torcer para ele não aceitar o orçamento que eu mandei. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, tá? E, assim, orçamento enviado, gente, a gente brinca que é uma pedra tirada, né? Não tem como correr atrás e pegar a pedra. É documento, né? Você tem que honrar depois, não tem como, né? Voltar então, atrás. Cuidado, tá? Fica a dica, Marcela, para quem aí puxando o lado, a sardinha para o financeiro, né? Para a pessoa pelo menos não fazer a conta errada, a apresentação, o marketing é com a área. Mas, assim, tem cursos online no Sebrae, no EAD do Sebrae, que traz o processo de precificação. A gente tem cursos presenciais, caso alguém queira, inclusive, cursos específicos de precificação, alguns por segmento, indústria, comércio, serviço. Então, fica o convite. Se a live é difícil a gente apresentar todos os métodos, né, todo o processo, e convido eles a virem para a capacitação, a apoiarem esse desenvolvimento, para pelo menos no cálculo não errar, que aí depois aí o marketing dá jeito de ajudar a vender, mas pelo menos a conta tá certa. Aproveita que está na tela aí, gente, o AD, sebraesp.com.br, abre a câmera do seu celular, mira nesse código do QR Code, que você vai direto já para a página do EAD, escolher esses cursos de marketing, como a Ariadne falou, mas a gente sugere que você faça o primeiro de preço, se você ainda tiver dúvidas, para que você depois possa vender aquilo que seu bolso tem condições de entregar, né? Porque, infelizmente, ainda tem... A Cidinha está falando que ele aprendeu a precificar no Sebrae, que bom, Cidinha. Vamos aqui para uma última pergunta, já que eu dei a opção para ter mais uma pergunta antes da gente encerrar. O Credoelso está perguntando qual sugestão vocês dariam para a empresa adotar quando os clientes fazem muita comparação com valores de sites? Quando começa a comparar valor do concorrente, imagino que sim. Ressaltar pontos fortes. Então, a gente falou lá, quais são os seus pontos fortes? No que a sua empresa é muito boa? Né? Quando você está ali conversando com o cliente, o que é que você fala para ele? Como é que você fala assim, olha, por que ele deveria contratar a sua empresa ou não? Então, a gente tem que dar destaque a isso. E os sites, então, assim, quais são esses sites que ele está comparando, né? A gente também precisa ter noção de qual que é o compra no site, mas qual que é o prazo de entrega, qual a credibilidade dessa marca, né? Quanto que a sua empresa ali tem desses pontos fortes, quanto que você está treinado, quanto você tem uma garantia que você oferece para o cliente. Então, tem que tomar cuidado. Você é maldoso. Eu não tenho muito filtro, você sabe disso. Mas pensa, ó, o cara está comparando o teu produto com o site, ele está reclamando que o site está mais barato. Por que esse filho da mãe não comprou no site? Porque ele quer comprar de você. Certo? Ele está enxergando, ele quer tirar alguma vantagem. Então, assim, porque se o site é tão mais barato assim, ele vai comprar do site. Ele não vai perder tempo ligando para você e questionar. Então, assim, eu sou bem frio nesse ponto, você sabe que eu não tenho muito filtro. O que você tem que ser malandro é de pegar e descobrir qual é o ponto que o site perde para você. Então, assim, vamos supor, o site perde no prazo de entrega, você vai falar, cara, mas meu prazo de entrega é o melhor. Ou assim, beleza, eu vou dificultar o prazo de entrega para ele também não enxergar valor. Gente, o cliente, ele não vai se dar trabalho à toa. Se ele está querendo alguma vantagem, é porque o outro não agrada a ele. Porque quando vocês tomam a decisão de compra, você não vai mais pesquisar no outro. Você já compra. Tá? Então, assim, pactuo que a gente tem que evidenciar as vantagens. Mas a gente tem que evidenciar aquilo que a gente é melhor que o site, de preferência. Então, assim, provavelmente vai ser prazo de entrega, porque compra digital ultimamente está com prazo de entrega a maioria longo, né? Não é todos, mas a maioria longo. E se o cara falar para você, mas lá está mais barato e tal, ele está querendo comprar de você. Negocia com ele alguma vantagem e ele vai fechar a conta com esse cara. É certeza. E sites também, a compra online, ela tem muito essa questão da credibilidade, né? Porque às vezes você está comprando, mas de que site? Que marca que é essa? Você conhece? Você vai confiar em querer comprar de uma marca que você nunca ouviu falar na vida, tá lá na internet simplesmente por tá? Então aqui você me conhece, já comprou comigo, você sabe onde eu tô, né? Eu emito nota fiscal, então assim, você tem todo, como o Felipe falou, tá querendo comprar de você, boa. Muito bom, gente. Estamos caminhando aqui para o final, mas antes eu queria passar um vídeo da consultoria para que vocês entenderem como é que funciona essa consultoria, como é que vocês fazem para acessar o Sebrae, vai ter um bate-papo aí exclusivo com um dos nossos consultores. Uma coisa importante também é fazer o que nós chamamos de SEO. Né? O que é o SEO? E a nossa dúvida de hoje é sobre a nossa situação tributária. Uma outra opção que você pode também tentar é divulgar melhor isso, usando as redes sociais.
Felipe, quer explicar um pouquinho como é que funciona a consultoria? Olha, eu gosto de dar umas pancadas, viu, Marcelo? Consultoria não é assessoria. Então, se o cliente acha que vai chegar aqui para que a gente faça o trabalho para você, está no lugar errado. A gente constrói em conjunto, a gente transfere o pouco que a gente sabe com a tua experiência e gera um resultado bacana. Consultoria é um trabalho onde a gente não dá o peixe, a gente mostra para você como pesca, para que você se desenvolva a ponto de não precisar mais voltar naquele assunto. Eu sou um pouco suspeito de falar, porque eu sou apaixonado pelo Sebrae, né? Eu estou quase há 11 anos aí na casa já, e graças a Deus tem uma demanda enorme de consultoria, a Ari também tem, a gente tem uma carteira bem bacana de clientes, e convido você, não tenha vergonha, por menor que seja, ou por mais simples que seja a tua dúvida, ligue, marca uma consultoria, experimenta. Eu tenho certeza que depois que você fizer a primeira, você não vai querer parar de usar. Eu tenho clientes que começaram durante a pandemia, e aí agora você fala para o cliente, não, já acabamos o trabalho, agora você pode seguir, né, Ari? Vai lá, você pode seguir, não, mas eu quero voltar para falar com você, eu quero medir o resultado. Tá bom, mas a gente vai espaçar mais as consultorias, porque não é uma vez só que você fala com a gente, tá? É tipo um tratamento médico, sabe, Marcelo? Que o cara vem a primeira vez, você faz o diagnóstico, pede uns exames, e ele vai acompanhando aí até você sentir curado, vamos dizer assim, do problema. Então, ele acaba acompanhando por um bom tempo. Gente, use e abusa, de verdade. É a maior empresa de capital intelectual que a gente tem aí no país sobre gestão de negócios. E aproveita que está gratuito. Aproveita, porque no mercado é muito caro. De verdade, no mercado é muito caro. Valeu, muito obrigada. Ari, quero aproveitar e dar uma dica aqui para o pessoal e até pedir para o pessoal do atendimento que está aí no chat, respondendo no chat, colocar o link de inscrições, porque a gente tem na semana que vem um evento exclusivo para se preparar para Black Friday, né? Eu e a Ariadne estaremos na moderação desse evento aí, a partir de terça-feira, dia 3. É um evento em parceria junto com a Cielo, um evento pronto para Black Friday, tudo que você precisa saber. Importante, né? Porque agora vem um momento, né, de data comemorativa de Black Friday e de Natal, que os pedidos vão aumentar, né? Se Deus quiser, os pedidos vão aumentar. Então, vocês vão precisar fazer bastante orçamento, né? Mas aí, a aula de orçamento vocês já tiveram, e a aula de como se posicionar para Black Friday, logística, marketing, todos os canais de venda, no dia 3, a semana inteira um evento do Sebrae com a Cielo. Vou pedir para o pessoal do chat colocar o link aí de inscrições para vocês. Não percam, gente. Nós vamos revolucionar. Vai ser uma Black Friday histórica com esse conteúdo que a gente vai trazer para vocês na semana que vem. Ari, quer deixar suas mensagens finais aí para o pessoal? Ótimo, quero sim, gente. Olha, eu espero que vocês coloquem em prática todos os pontos que nós preparamos aí para vocês, para que vocês consigam ali efetivar mais pedidos de orçamento, mais conversões em vendas. E a dica, enviou rápido, ressaltou todos os pontos de credibilidade e tudo mais, monitore, gente, que é o que a gente chama de follow-up, né? Então, ligue para o cliente, veja com ele se ele recebeu, se ele tem alguma dúvida. Não é ficar enchendo o saco, porque às vezes a pessoa tem um pouco de receio, não é isso, né? Mas pelo menos demonstrar interesse, mostrar que a sua empresa tem interesse em conversar, né? Tem interesse nesse negócio, porque isso faz toda a diferença para o cliente. Então, façam isso, apliquem e contem pra gente. Eu espero vocês aí na semana da Black Friday, junto com a Marcele, junto com o Ale, toda a equipe de Sebrae e Cielo com vocês, nosso time de consultores que vai estar top. Esse ano Black Friday histórica, e você não pode perder essa data se você quiser vender mais. E não é só produto, gente, para você que vende serviço também. Black Friday é a oportunidade para você vender para um cliente que nunca comprou de você, tá só te namorando, te seguindo, mas nunca comprou, ou para o cliente que você já tem, experimentar outras coisas. Então, bora lá. É o que eu te falo, né? É o cliente que você vai captar aí nesses momentos de consumo alto, mas você vai conversar com ele o ano inteiro, né? E tá todo mundo precisando ter clientes para conversar o ano inteiro que está chegando, recuperar aí desse momento difícil que todo mundo passou em 2020. Felipe, quer também deixar suas mensagens finais? Muito obrigado pela presença. Imagina, primeiro eu agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Primeira vez que a gente faz junto, né, Marcela? A primeira eu e a Ari. Não online, será a única, primeira de várias, pode saber. Eu faço muito com a Ari junto, assim, eu e a Ari a gente vai em vários eventos palestrar juntos, é muito bacana essa parceria. Aí aquele cara que vem na contramão, tá, gente? Venda não é tudo, então não é para vender a qualquer custo no Black Friday, tá? Não é para sair dando 50% de desconto sem fazer conta, tem que fazer conta, e também não é para fazer tudo pela metade do dobro, não é isso. Acompanhe as meninas aí que vocês vão ter um bom resultado na Black Friday.
E as considerações finais é assim, gente, não existe como fazer um orçamento, como fazer uma conta simplesmente no achismo, tá? Foi o tempo disso, a gente tá com a empresa na ponta do lápis mesmo, assim, calculando, entendendo o que está acontecendo. E se vocês têm dúvida, usem e abusem do Sebrae. De verdade, aproveitem. A demanda está grande, a gente sabe que tem uma demanda muito grande, mas usem e abusem, porque é uma oportunidade ímpar. E aí, eu sou suspeito de falar, eu tenho vários clientes que a gente transforma a vida da empresa e do empreendedor depois de um trabalho de consultoria, tá bom? Obrigado por estar com vocês aí mais essa tarde, Marcele, e aguardo o convite para a próxima, hein? Vamos ver quando a gente faz uma brincadeira nova aí. Vamos já pensar no tema, já aproveito para vocês, antes de desconectarem, dê sugestões para a gente de temas que seriam possíveis, para eu trazer a Ariadne e o Felipe de novo no bate-papo com vocês, tá bom? Bom, lembrando, galera, muito obrigada pela audiência, vocês que estão todos os dias conosco às 17 horas, para quem chegou só hoje e está aprendendo ainda a conhecer esse conteúdo que a gente traz de lives, seja bem-vindo, volte sempre, agradecer ao pessoal de Libras, a Elisa e o Edson que esteve aqui com a gente, pela informação, e lembrando que amanhã, às 17 horas, estamos de novo aqui ao vivo, e o tema de amanhã é tendências de negócios e comportamento do consumidor. Imperdível, gente, comportamento do consumidor, saber o que o consumidor está querendo, como é que ele quer comprar, quais são os canais de venda que ele está usando. Então, é o tema de amanhã, não deixem de participar, e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.